pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos aqui aos nossos estudos de René Girard com esse maravilhoso livro Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago. E agora vamos entrar no capítulo 3, que é um capítulo que chama simplesmente Satanás. Então, esse é um capítulo muito importante, porque o Girard vai comentar sobre essa figura tão famosa e polêmica, né, que é Satanás. Então, como que esse capítulo começa? Para confirmar a presença nos evangelhos daquilo que chamo de ciclo mimético, que foi todos os vídeos anteriores, né, do ciclo mimético, como é que essa rivalidade vai se contagiando, né, como é que esse caráter, né, do desejo ser fundamentalmente mimético vai fazendo com que modelo e sujeito comecem a disputar os mesmos objetos, né, que um deles deseja possuir ou possui, como essas rivalidades vão escalando, vão atingindo aí outras pessoas, vão criando adeptos, como esse ciclo passa por um momento em que o modelo e o sujeito se tornam modelo obstáculo, né? O modelo se torna modelo obstáculo do sujeito e vice-versa, porque esse modelo está entreposto, né, está entre o que o sujeito deseja possuir e o objeto dele. E aí, como essas rivalidades vão se formando em conglomerados, né, alguns ficam do lado de uma pessoa, outros do lado de outra, aí começa essa disputa para ver quem é o culpado daquela crise, é esse, e alguém sugere, não, mas é aquele, aí finalmente, depois dessa oscilação, né, dessa questão volátil, finalmente alguém é escolhido como o culpado, e aí toda a violência coletiva se dirige para esse culpado, que sozinho não poderia ser responsabilizado pela crise social que se instaurou ali naquele grupo ou naquela comunidade, né? E aí a gente tem essa questão do mecanismo do bode expiatório, como a gente discutiu anteriormente, uma única pessoa que geralmente possui um vínculo frágil com a comunidade a qual pertence, por possuir características que são vistas, né, como ou acima desse grupo ou abaixo desse grupo, né? Então, ou essa pessoa é um estrangeiro, então tem vínculo frágil com a comunidade, escravo, prisioneiro de guerra, adolescente, né? Criança, ou essa, eu sempre dou esse exemplo, né? O aluno novo, ou então essa pessoa vai algum estigma, né? Que faça doenças mentais, né? Que faça essa pessoa possuir um vínculo frágil com esse grupo, ou então ela vai ter uma qualidade a mais, né? Ou vai ser o aluno que só tira a nota 10, que também vai ser hostilizado e assim por diante. Então, a gente discute isso, né? Isso também dá pano para muitos assuntos, né? Isso cria vários desdobramentos. E no Girard, nessa leitura que ele faz do texto bíblico, Cristo, né? Jesus Cristo, no episódio da Paixão de Cristo, seria o exemplo mais emblemático de um bode expiatório, né? Porque afinal ele foi escolhido ali, né, por uma multidão que preferiu condenar Jesus do que Barrabás, e aí no capítulo anterior o Girard vai fazer todo uma relação, né, buscando sempre, como é o método dele, né, característico, buscando semelhanças e não tanto diferenças entre esses processos, né, sociais, antropológicos, psicológicos, né, e artísticos, né, que a teoria envolve tudo isso, né. Ele vai observar semelhanças entre a morte de João Batista, como a gente discutiu no capítulo anterior, e a morte de Jesus Cristo, né? Mostrando que as autoridades que estavam ali nesses momentos de crise preferiram entregar esse bode expiatório para a multidão. Então, Herodes acaba condenando João Batista, né, à morte. Na série The Chosen, essa é uma cena muito bonita, né? Não vou dar spoiler, assistam. E Pilatos, né, lava suas mãos e também prefere entregar Jesus Cristo a essa multidão violenta, mesmo que ele não tenha ali cometido um crime, certo? Resumão, né, do que a gente estava discutindo no vídeo anterior. E agora a gente vai para Satanás. Então, nesse terceiro capítulo, Girard fala: para confirmar a presença nos evangelhos
daquilo que eu chamo de ciclo mimético, né, ou seja, de toda essa movimentação, é preciso que nos voltemos para uma noção, ou melhor, um personagem muito desprezado atualmente, mesmo pelos cristãos. Os evangelhos sinóticos chamam-no por seu nome hebreu, Satanás. O evangelho de João chama-o por um nome grego, Diabo. Na época em que, guiados pelo teólogo alemão Rudolf Bultmann, todos os teólogos da moda desmitologizavam as escrituras sem qualquer cerimônia, eles não concediam ao príncipe desse mundo, sequer, que é o diabo, né? Sequer a honra de inscrevê-lo em seu programa. Ou seja, ele está fazendo uma crítica falando que alguns teólogos, né, começaram a desmitologizar a Bíblia e nem falavam do diabo, né, de Satanás. Apesar do papel considerável que ele desempenha nos evangelhos, o cristianismo moderno não o leva muito em consideração. Isso, segundo Girard, né? Se examinarmos as proposições evangélicas sobre Satanás à luz de nossas análises, agora ele vai falar, vou ler Satanás com o óculos da teoria mimética, prestem atenção. Percebemos que elas não merecem o esquecimento em que recaíram, né? Que as questões sobre o Satanás são importantes para a teoria mimética. Assim como Jesus, Satanás busca ser imitado, mas não da mesma forma, não pelas mesmas razões. Então, a gente tem a questão que, assim, Jesus estava sempre referencializando, né, se referindo ao Pai. Eu faço isso por causa do Pai, é o Pai que, né, eu estou em conexão com Deus. Então, ele sempre fazia essa referência, né? E o Girard vai fazer toda uma discussão, né, que tem uma discussão assim, né? Quando a gente começa a dar palestra sobre o desejo mimético, né? Sempre tem uma questão assim de mas você não tem liberdade nenhuma, então a gente está condenado pelo desejo mimético. E eu já gravei um vídeo falando que o desejo mimético não é negativo, né? Que ele que nos ajuda a nos constituirmos como seres sociais, a gente aprende as coisas por imitação, por mimetismo. Assim que a gente consegue conviver em sociedade, mas a liberdade estaria em escolher o nosso modelo, em escolher um modelo, já que a gente vai ter modelos para imitar, né? A gente para mimetizar, aliás, né? A gente tem ali todas as pessoas que estão próximas do nosso círculo são modelos para nós e nós também somos modelos para essas pessoas. Eu que estou falando aqui agora para vocês, estou de certa forma sendo um modelo para vocês, né? Então, nossos modelos são os nossos vizinhos, os nossos irmãos, nossos pais, mães, amigos, né, professores. E esses modelos que estão mais próximos, né, são os modelos da mediação interna. Ou seja, por que é mediação interna? Porque o modelo está mais espiritualmente próximo do sujeito. Né? Então, é nessa mediação que os conflitos vão ser mais acirrados. Se eu tenho um modelo mais distante, por exemplo, eu gosto da Ella Fitzgerald, uma cantora de jazz. Eu não vou rivalizar com ela. Eu não vou ficar com ciúme de com quem ela vai cantar. Eu não vou achar que ela roubou uma música minha, porque ela tá lá longe, né? Então são os modelos que estão mais próximos da gente na mediação interna, que são aqueles com os quais a gente vai acabar rivalizando mais, né? O exemplo disso eu dei na minha segunda aula, né, dessa série de vídeos, que quando eu falo do exemplo do James Ellison no livro dele, né, The Joy of Being Wrong, que para dar o título todo, eu sempre esqueço desse título que ele é um pouco grande. O pecado original à luz da ressurreição, a alegria de descobrir-se equivocado, livraço maravilhoso, usei muito na minha tese, até em excesso. Né? Assim, até o James falou assim, nossa, eu senti falta mais das suas ideias, porque realmente eu estava muito encantada com as ideias dele nessa época. Mas então, ali, né, tem a história da jaqueta do Tom Cruise, que o James Ellison conta, né, que ele mais um amigo disputaram a mesma jaqueta, ou seja, o mesmo objeto, né, sem perceber ali a atuação do desejo mimético, né, o enredamento que eles estavam nessa relação deles, né, nessa relação de colocar o modelo ali como um farol, né, como uma referência para os objetos que a gente deseja possuir, ou já tem, ou que o modelo já tem, ou de uma forma mais
terrível, o desejo metafísico, de Ra vai falar que é quando você quer o ser do outro, né? Quando você quer, você que tá tão ruim, né? Assim, tá tão mal na fita, que você quer ser o outro, né? Que seria já uma mediação mais extrema, que tem, que é muito discutida por livros, né? Por filmes, romances, em que realmente a coisa fica mais dramática. Deixa eu ver onde é que eu tô. Então tá, isso foi uma revisão, né? Isso foi uma revisão. Então, tá, eu entendi. Eu fiz toda essa volta porque eu tô falando. Assim como Jesus, Satanás busca ser imitado, mas não pelos mesmos motivos, né? De início, Gerard fala que Satanás quer seduzir. O Satanás sedutor é o único do qual o mundo moderno se digna de lembrar um pouco, claro que para zombar dele. Satanás também se propõe como modelo para nossos desejos, e evidentemente é mais fácil imitá-lo do que Cristo, pois seu conselho é que nos entreguemos a todos os nossos impulsos em detrimento da moral e de suas proibições. Então aqui ele vai falar isso, né? Que quando a gente entre aspas, eu agora explicando, né? Tentado pelo diabo, a gente tem essa tentação de, deixa essa moral, vou recebi um troco aqui errado no supermercado, e daí que essa mulher vai ter que pagar do salário dela essa diferença? Eu vou aproveitar, ela que errou, eu vou ficar com o troco, né? Não tem moral. Então, enfim, vocês entenderam. Se escutarmos esse professor muito amável e moderno, inicialmente iremos nos sentir liberados, mas essa impressão não dura, pois se escutarmos Satanás, logo estaremos privados de qualquer proteção contra o mimetismo conflituoso. Porque afinal, né, essa coisa de, vamos lá, vamos fazer o que a gente quiser, vai esbarrar no mimetismo, óbvio, né? A gente vai cair ali, mergulhar nesse mimetismo. Ao invés de nos advertir contra as armadilhas que nos esperam, Satanás nos faz cair nelas. Ele aplaude a ideia de que as proibições não servem para nada e de que sua transgressão não comporta nenhum perigo. Aquela coisa, né? O diabo quer que o circo pegue fogo. A estrada em que Satanás nos lança é larga e fácil. É a grande autoestrada da crise mimética. Mas de repente, entre nós e o objeto de nosso desejo, surge um obstáculo inesperado. E, mistério dos mistérios, quando acreditávamos ter deixado Satanás bem para trás, eis que ele ou algum de seus escudeiros bloqueia nosso caminho. Então aqui ele está falando do perigo da gente achar que só a nossa liberdade individual, no sentido de seguir só as nossas vontades e desejos, contra qualquer proibição, né, estabelecimento de lei e ordem, de norma, para conviver em sociedade, o que for, isso é bom, né? Ele está falando que não, isso não é bom, mas o diabo, né, Satanás, vai tentar a gente nessa direção, na direção do que ele chama de uma estrada larga e fácil, que é essa, eu vou fazer o que eu quero, entendeu? É a primeira das várias metamorfoses de Satanás, o sedutor. Do início, transforma-se rapidamente num adversário rebarbativo, um obstáculo mais sério do que todas as proibições ainda não transgredidas. É fácil descobrir o segredo dessa inoportuna metamorfose. O segundo Satanás é a conversão do modelo mimético em obstáculo e em rival. E é a gênese dos escândalos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Se eu dou livre curso ao meu desejo, como o meu desejo é fundamentalmente mimético, essa liberdade é falsa, né? Porque aí eu vou ter liberdade de desejar os objetos que o meu modelo possui ou deseja possuir, ou de desejar ser quem meu modelo é. E isso o Girard já advertiu, e a gente já sabe, né, se vocês estudaram até aqui, que vai dar errado, porque a gente vai começar a querer coisas que os outros querem também, ou que os outros já têm, e a gente vai começar a disputar essas coisas com os outros. Essas coisas não são necessariamente só materiais. Pode ser uma vaga de emprego, pode ser o afeto de uma mulher, pode ser o prestígio numa instituição. E é muito louco, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo como a nossa sociedade, né? Nossa, no sentido de a sociedade planetária mesmo, né?
o mundo como a gente conhece, mais o Ocidente, né? Não existe essa denominação mais, mas assim, né? Não é uma denominação que a gente usa sem questionar, mas assim, as sociedades modernas, o que elas fazem, né? Elas privilegiam, elas valorizam o número um. É só o que chegou primeiro, é o medalha de ouro, é o melhor, né? E é claro que isso já está ilustrando que a gente vive num oceano de rivalidade, né? Porque a gente tem que premiar aquele que é o melhor, aquele que chegou primeiro. E paralelamente, né? O Marcelo Ferlin, ele tem um artigo, né? Não sei se vocês conseguem achar na internet. Se eu puder, eu coloco o link aqui, mas em que ele fala que a gente também torna vilões coisas como o colesterol, o açúcar, a gordura. Então, a sociedade também elege bodes expiatórios em vários níveis, né? Eu achei esse insight muito interessante. Porque é isso, né? Toda hora você tem essa eleição de qual é o melhor remédio, qual é a melhor solução, qual é o melhor profissional, quem é o número um, que isso está banhado em dinâmicas de rivalidade, né? Porque se tem um que foi o melhor, tem outro que ficou atrás. E tem todos os outros, né? E os inimigos, né? Os inimigos públicos, né? As pessoas que são canceladas na internet, as pessoas que são linchadas simbolicamente, as pessoas que são linchadas realmente, né? Por crimes que muitas vezes não cometeram. A gente tem casos graves também, né? No sistema dos presídios em relação a isso, de pessoas que sofrem, né, retaliações, que sofrem torturas de vários de funcionários, né, no momento em que elas chegam. E às vezes essas pessoas são acusadas de crimes que não cometeram e sofrem uma série de torturas sem nenhum tribunal, sem nenhuma defesa, né. Então a gente vive nisso, né. Essa corrida de seguidores, ela é muito mimética, né? Não, então, o nosso status, né? De repente, o nosso respeito, o nosso prestígio social enquanto pessoas, hoje em dia ele está baseado em quantas pessoas nos seguem. Ou seja, no quanto poderosa é a nossa capacidade de ser um modelo para cada vez mais pessoas, né? E isso também de certa forma, perigoso, porque quanto mais seguidores você tiver, mais pode potencialmente ter uma multidão violenta contra você, né? E toda hora agora a gente está se deparando com não só a notícia, né, de uma traição, a notícia de corrupção, a notícia de uma fala equivocada ou interpretada como equivocada, e uma multidão que se reorganiza ali num linchamento simbólico, né, criticando essa pessoa, interpretando o que essa pessoa fez de várias maneiras, através de várias teorias, né, e tudo isso. Quem está nas redes sociais percebe esses movimentos. Então, retomando aqui. O Satanás, ele começa seduzindo a gente. Ah, não, eu vou fazer o que eu quero. Eu só vou fazer o que eu quero. Só que o seu desejo é fundamentalmente mimético. Então você não vai fazer só o que você quer. Você vai fazer algo com o seu desejo que implica a existência de um modelo. Então você vai provavelmente cair em rivalidade, né? Então, como ele próprio deseja aquilo que nos impulsiona a desejar, nosso modelo opõe-se a nosso desejo. Portanto, para além da transgressão, ergue-se um obstáculo mais intransponível que todas as proibições, né, as interdições, dissimulado de início pela própria proteção que essas últimas proporcionam enquanto forem respeitadas. Então, vou explicar. Quando a gente tem essa rivalidade, né, entre modelo e sujeito, o modelo torna-se um obstáculo. Porque afinal, eu quero a mesma coisa que o meu amigo, então ele torna-se o meu inimigo, o meu rival. Porque agora somos nós dois, um contra o outro, disputando aquele objeto, né?
Eu não sou o único a assimilar Satanás aos escândalos. É o próprio Jesus que faz isso, né? Numa apóstrofe que é veemente a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, tu me serve de escândalo. Então Jesus vai falar isso para Pedro, né? Quando Pedro fala assim, não, peraí, agora eu perdi aqui. Quando que Jesus vai falar, afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de escândalo? Quando Pedro está provavelmente incitando Jesus a não cumprir as ordens divinas, né? Pedro atrai para si tal explosão ao reagir negativamente ao primeiro anúncio da paixão. Pedro gostava muito de Jesus, ele não queria que Jesus sofresse, né? Decepcionado pelo que considera uma excessiva resignação de Jesus, ele se esforça por insuflar-lhe seu próprio desejo, sua própria ambição mundana. Então Pedro fala assim, não, Jesus, você não morre não cumpre isso daí não, né? Não, credo, sai. Em suma, Pedro convida Jesus a tomar ele próprio como modelo de seu desejo. Então, não é difícil, gente. É que às vezes eu leio e aí fica difícil de entender, né? Mas é o seguinte. Jesus tinha que cumprir o episódio da paixão, mas é um episódio extremamente violento. Então, quando Pedro percebe o que vai acontecer, Pedro fala assim, não, Jesus, não faz isso não, né? Não vai lá não cumpre isso não. Mas o que Pedro está querendo fazer? Ele está querendo que Jesus deseje o que ele deseja. Pedro está querendo que Jesus tome Pedro como modelo, né? Porque ele não quer que Jesus morra e sofra e tudo isso. Se Jesus se desviasse de seu pai para seguir Pedro, Jesus e Pedro logo recairiam na rivalidade mimética e a aventura do reino de Deus se perderia em ridículas querelas. Ou seja, era importante, era um plano de Deus que Jesus passasse pelo episódio da paixão e depois da ressurreição. É muito interessante, né? Porque mesmo que você não acredite na Bíblia como um cristão, você estudando Jihá faz muito sentido que depois da paixão aconteça a ressurreição. Faz muito sentido. Mas eu não vou ter tempo de falar disso agora. Eu esbocei um pouco isso no último vídeo, né? Quando eu falei sobre a questão do método gerardiano e como ele tem a ver com Shakespeare, né, como ele tem a ver com essas repetições que estão no texto bíblico, né? E com essa pedagogia. Então, assim, quando você vai explicar uma coisa para uma pessoa, que é uma coisa que ela está fazendo que é meio torta, vamos dizer assim, que não é para estar passando por aquele caminho, como a pessoa tem muita certeza que ela está fazendo o que ela deve fazer, às vezes a gente precisa usar uma pedagogia indireta. Pensa uma pessoa muito teimosa. Não adianta você falar para ela, fulano, para de dirigir rápido. Porque ela vai falar, não, eu dou conta, eu dirijo há 15 anos rápido, nunca aconteceu nada. A pessoa não entende que ela não está dirigindo sozinha, que existem outros carros, que existem coisas que podem acontecer e tudo isso, né? Então, às vezes você tem que falar isso indiretamente. Nossa, eu vi uma notícia de uma pessoa que era excelente motorista, mas alguém passou correndo de bicicleta e ela não conseguiu na hora desviar e acabou matando um inocente, por exemplo. Às vezes você precisa contar uma história, porque se você falar diretamente para a pessoa, ela vai falar, não, eu dirijo bem, nunca vai acontecer comigo. Então, às vezes você precisa fazer a pessoa exercitar a elasticidade mental dela, né? A flexibilidade mental. E agora, não sei se eu falo isso, não, porque aí eu também não acho que eu não vou contribuir com a elasticidade mental dos meus ouvintes, mas é sempre importante a gente pensar no lugar social que a gente ocupa e se esse lugar é fácil de ocupar ou não. E se a gente está ocupando um lugar em que a gente sempre recebe afirmações, recebe valorização e aceitação. Porque quem ocupa um lugar que não social e que você não recebe aceitação, culturalmente, socialmente falando, você está numa situação bem mais complicada. Mas ao mesmo tempo,
tem alguns pontos cegos que você não tem tanto costume de ter quanto uma pessoa que é muito aprovada socialmente. Vou deixar para vocês intuírem o que eu quero dizer. Porque não quero ser linchada, mas também não quero trair os meus insights filosóficos. Então, essa parte aí foi para quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tudo bem. Então, vamos lá. Então, fica claro, né, que assim, Jesus tinha um plano para cumprir e Pedro vacilou, né, nessa hora que ele fala, não faz isso, Jesus. Aí Jesus vai falar, não, afaste-te de mim, Satanás. Ou seja, não me tente a não cumprir o plano do meu Pai. É para isso que eu tô aqui e eu vou nisso até o fim. Assim, Pedro coloca-se como semeador de escândalos, o Satanás que desvia os homens de Deus em proveito dos modelos rivalitários. Satanás, então assim, se Jesus contrariasse os planos de Deus, né, e falasse, não, Pedro, vamos fugir da paixão, vamos dar um jeito nisso daqui, eventualmente os dois iam brigar e o plano do reino de Deus não ia ser colocado em prática, né? Então tinha muita coisa em jogo, né, para qualquer um conseguir seduzir Jesus, né? Ainda mais um discípulo como Pedro, que era um ser humano, né, e não entendia muita coisa. Então vamos lá. Satanás semeia escândalos e colhe a tempestade das crises miméticas. Para ele, essa é a ocasião de mostrar aquilo de que é capaz. As grandes crises desembocam no verdadeiro mistério de Satanás, em seu mais espantoso poder, que é o de expulsar a si próprio e de trazer novamente ordem às comunidades humanas. Que é aquela questão que depois de um linchamento, depois de uma morte violenta, né, o grupo social ele sente uma baixa, né, porque ele sente um efeito depois do linchamento de ordem, mas é uma falsa ordem, né? Tipo assim, as rivalidades provisoriamente se estancaram ali porque alguém morreu, porque alguém pagou por aquilo de forma totalmente descabida, né? Foi sacrificado, foi linchado, né? Então, assim, o texto essencial a respeito da expulsão diabólica de Satanás é a resposta de Jesus àqueles que o acusam de expulsar Satanás por intermédio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Vamos tentar entender. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Isso é uma passagem da Bíblia, né? Marcos 3, 23, 24. Acusar um exorcista rival. Essa parte não é tão fácil, gente. Eu tô com vocês. Vamos que a gente vai conseguir entender isso aqui. Acusar um exorcista rival de expulsar os demônios através de Satanás, né, por meio de Satanás, devia ser uma acusação banal da época. Muitas pessoas deviam repeti-la automaticamente. Jesus quer que haja uma reflexão sobre essa questão, né, sobre essa implicação de falar que Satanás expulsa Satanás, né, que um exorcista rival expulsa os demônios através de Satanás. Vamos ver o que é isso. Caso seja verdade que Satanás expulsa Satanás, como é que isso acontece? Como tal façanha é possível? Longe de negar a realidade da autoexpulsão satânica, esse texto a afirma. A prova de que Satanás possui tal poder é a afirmação frequentemente repetida de que ele está chegando a seu fim. A queda próxima de Satanás, profetizada por Cristo, não se distingue de seu poder de autoexpulsão. Em Mateus, como em Marcos, em vez de substituir o segundo Satanás por um pronome e dizer como Satanás pode expulsar a si mesmo, Jesus repete o nome. Satanás pode expulsar Satanás? A proposição interrogativa de Marcos transforma-se numa proposição condicional, mas a fórmula não muda. Se Satanás expulsa Satanás,
A repetição da palavra Satanás é mais eloquente do que seria uma substituição por um pronome. Mas o que a inspira não é o gosto, né, por escrever de uma forma bonita, mas o desejo de ressaltar o paradoxo fundamental de Satanás. Ele é tanto um princípio de ordem quanto de desordem. Agora estamos começando a entender melhor essa questão de Satanás expulsa Satanás. O Satanás expulso é quem fomenta e exaspera as rivalidades miméticas, a ponto de transformar a comunidade numa fornalha de escândalos. O Satanás que expulsa é essa mesma fornalha de escândalos quando ela atinge um ponto de incandescência suficiente para desencadear o mecanismo vitimário. Para impedir a destruição de seu reino, Satanás faz de sua própria desordem, em seu paroxismo, um meio de expulsar a si mesmo. Então, olha só. Essa parte é meio complicada, né? Mas vamos tentar que a gente vai conseguir entender. Satanás expulso é quem fomenta e exaspera as rivalidades até as pessoas chegarem no ciclo mimético, né? O Satanás que expulsa é esse mesmo ciclo mimético quando ele está no seu ápice. Então, o que ele está falando aqui? Pelo que eu estou entendendo, tá, gente? A força demoníaca é tanto quando as pessoas estão começando a acelerar a rivalidade delas, quanto quando elas expulsam alguém do grupo através de um linchamento. É esse poder extraordinário que torna Satanás o príncipe desse mundo. Se ele não pudesse proteger seu domínio das investidas que ameaçam acabar com ele, né, aniquilá-lo, que são essencialmente as suas, ele não mereceria o título de príncipe, que os evangelhos não lhe atribuem com leviandade, né, levianamente. Se fosse puramente destruidor, há muito tempo Satanás teria perdido seu domínio. Para compreender o que faz dele o mestre de todos os reinos desse mundo, é preciso tomar literalmente tudo o que Jesus diz, ou seja, que a desordem expulsa a desordem. Ou, em outros termos, que Satanás realmente expulsa Satanás. É realizando essa proeza pouco banal que ele se tornou indispensável e que garante a grandeza de seu poder. Como compreender essa ideia? É engraçado que quando eu estava lendo esse livro, nessas partes que eu não estou entendendo agora, eu colocava E, que quer dizer entender. Aqui, ó. Dá pra ver E, entender. Então, vamos lá. Como que a gente vai entender essa ideia de Satanás expulsa Satanás? Voltemos ao momento em que a comunidade está dividida, né, no meio lá do processo mimético, refaz sua unidade contra uma única vítima que se torna o escândalo supremo, porque todo mundo mimeticamente considera a culpada. Satanás é o mimetismo que convence a comunidade inteira, unânime, de que essa culpa é real. Então o que é diabólico? É quando todas as pessoas acreditam que existe realmente um culpado único e responsável por aquela confusão, por aquele monte de rivalidade que está eclodindo ali, né? Porque eu falo um monte? Porque na verdade as pessoas estão purgando, elas estão embebidas ali, né, num mecanismo de violência, e elas estão achando que elas são santas, que o único culpado, a única pessoa que tem pecado é aquele fulano de lá, que merece a morte, que merece um linchamento, que merece uma expulsão, né? E todo, assim, uma das coisas, né, muito fortes, né, quando a gente estuda o cristianismo, eu não sei como é que foi a trajetória de vocês, né, mas eu comecei a estudar o cristianismo mais velha, né? Então lá eu comecei a estudar o cristianismo, eu tinha 20 anos, então foi bem, a minha conversão se deu com 38, né? Então assim, foi muito tempo, né, de sentir, de viver a igreja, os evangelhos de fora, né, tentando entrar, tentando compreender. E isso é interessante, né? Isso é interessante porque isso me trouxe várias experiências que depois eu consegui reler à luz da teoria mimética, né? Para entender também
quando eu estava fascinada pelo grupo de cristãos com os quais eu estava convivendo, e quando eu estava rivalizando, tanto com Deus, quanto com os cristãos, quanto com a doutrina. Né? Porque quando você não nasce nessa doutrina e você começa a sentir atração por essa doutrina, é muito fácil que essa atração também feita por desejos, né? Também tem essas dinâmicas, né? Aliás, assim, tem algumas passagens, né, do livro do James que elas são muito maravilhosas, assim. Eu tô relendo algumas coisas para minha tese que eu vou dar uma palestra. E aí, quando eu puder, eu tenho uma passagem que eu quero gravar um vídeo só para ela, né? Que é a passagem que explica como que a gente rivaliza com os nossos pais, né? Com o pai e com a mãe. Que é uma passagem muito fantástica, assim. E ilumina muitas coisas. Então vamos lá. O que a gente está discutindo aqui? O mal, né? De certa forma, a gente está discutindo quando a sociedade e os indivíduos, né, de uma sociedade, de um coletivo, quando que eles cedem e despencam num comportamento maléfico. Quando eles rivalizam um com o outro, né? E todo o cristianismo, é isso que eu estava, né, lembrei da minha ideia. O cristianismo, ele fala muito que todos somos pecadores. O episódio do quase apedrejamento da mulher adúltera, para mim, e também o episódio de quando Paulo está a caminho de Damasco e Jesus e Deus fala com ele fica cego momentaneamente ali, né? Ele fica cego aí, e Jesus fala: por que me persegues? Esses dois episódios que estão divinamente, cara, não tem outra palavra, assim, muito bonito, né? De forma muito bonita, descritos nesse livro, eles iluminam a beleza do cristianismo, né? Então, assim, o cristianismo, né, como doutrina, lido por Girard, ele vai conduzir a gente para uma educação, né, de não acusação. Só que isso costuma estar muito arraigado na gente quando a gente não tem muito contato com a doutrina e a vivência como cristão, mas também está em quem está na igreja também, né? Ninguém se salva, todo mundo é pecador. Mas assim, quando você, eu imagino, né? Porque eu também demorei muito para frequentar e para ter práticas assim com a igreja, com as pessoas da igreja. Eu queria que as pessoas achassem que eu sou uma carola de berço, né? Mas não é assim, a minha vida não foi assim, gente. Mas assim, quando a gente começa a ter as práticas, a fazer os estudos bíblicos, né, a visitar os doentes, que seja, né, as viúvas, as crianças nos orfanatos, seguir a Bíblia, ir na missa, a gente começa a ser reeducado nessa educação não violenta, né? Nessa vivência, né? Nessa existência não violenta, que é a percepção de como a violência está na gente, como a gente tem tendência de rivalizar com os outros. E de criar em nossa mente um tribunal em que nós sempre somos ou superiores ou inferiores, nunca iguais. E nisso, né, esse mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele é uma luz. Porque o que ele, né, assim... Enfim, gente, eu vou explicar do meu jeito, não tem jeito, eu sou eu, né? Não tem como eu ser além de mim. Mas amar a Deus acima de todas as coisas traz um entendimento de que tudo que a gente faz, a gente faria como se Deus estivesse do nosso lado, né? E para quem é cristão, ele tá, né? Jesus é uma pessoa que ainda tá viva hoje, né? Para muitas pessoas dessa doutrina cristã, católica. Então, é como se você tivesse
uma percepção consciencial constante. É como se o seu grilo falante da sua consciência tivesse sido cristianizado. Ou seja, quando você segue a doutrina cristã, tudo que você faz em relação ao que seria desejável e realizado por Deus. O que Deus faria no meu lugar? Se eu fosse Jesus, como Jesus agiria? Isso que é colocar Jesus como modelo principal, né? Então, eu tô numa situação que o meu vizinho para sempre na vaga do meu carro, no estacionamento do prédio. O que Jesus faria nessa situação? Então, assim, tudo que a gente pensa é o orar e o vigiar. E a gente começa a colocar nessa perspectiva. Qual seria o melhor comportamento, o comportamento mais espiritual, mais transcendente, né? O comportamento mais bondoso, mais amoroso, mais cheio de compaixão e desejável nessa situação que eu estou vivendo agora, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, em vez da gente criar um tribunal em que a gente vai colocar todas as pessoas como culpados ou inocentes, ou melhores e piores do que nós, a gente vai criar uma outra instância, né, uma outra instituição consciencial, que é Deus, que é os valores espirituais de amor e compaixão. Então, tudo que eu vou fazer, mas como eu posso fazer com amor e compaixão tal coisa? Como eu posso pensar a situação com amor e compaixão? Como eu posso me comportar com amor e compaixão? Né? É assim, Deus sobre todas as coisas. Então, o mais importante não é a minha opinião, é como Deus faria. Então, eu vou seguir o modelo que é Deus. Então, ele vai ser mais inteligente que eu. Então, ele com certeza tem uma solução melhor do que essa que eu tô querendo fazer agora, que é me vingar do meu vizinho e furar os pneus os pneus do carro dele porque ele parou na minha vaga, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E outra coisa, o próximo como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Porque como a ti mesmo, ninguém é superior nem inferior. Então, olha como é perfeito, como casa muito bem com a teoria mimética, entendeu? Às vezes, né, gente, assim, já falando em modelos, né, eu queria ser o Girard nos momentos que ele lia a Bíblia, porque os insights que esse cara deve ter tido sozinho, ele deve ter dado uns gritos assim, tipo, meu Deus, agora eu tô entendendo isso aqui, entendeu? Deve ter sido muito lindo ser ele, né? Eu sei lá, gente, se vocês não acham isso, eu acho, deve ter sido muito divertido. Assim, eu já vi umas entrevistas, né, dele, uns debates que ele era convidado a falar sobre a teoria dele, assim. Eu já vi cenas na internet, assim, no YouTube, essas coisas tão interessantes de como ele conseguia ter paciência, sabe? Porque as pessoas, quando iam entrevistar ele, né, muitas pessoas rivalizaram com ele, sabe? E ele tinha muita paciência, né? Porque ele já sabia do mecanismo, né? Enfim. Estou fazendo aqui digressões, né? Mas a vida é assim, né? Conhecimento sem isso não é nada. Mas vamos lá. Satanás é o mimetismo que convence a comunidade inteira, unânime, de que essa culpa é real. Ou seja, Satanás, né, o maligno, né, a maldade ali, é quando as pessoas todas se convencem de que o outro é o culpado, de que elas não têm culpa nenhuma. Então, é totalmente contra o amar ao outro como a si mesmo, você perseguir, acusar, né, as pessoas, né? Como se só elas tivessem pecado e você fosse um santo, entendeu? É a essa arte de persuasão que ele deve um de seus nomes mais antigos, mais tradicionais. Ele é o acusador do herói no livro de Jó, junto a Deus e, mais ainda, junto ao povo. Transformando uma comunidade diferenciada em uma multidão histérica, Satanás gera os mitos. Tem que ter lido A Violência Sagrada para entender isso aqui.
Ele é o princípio de acusação sistemática que jorra do mimetismo exasperado pelos escândalos. Mesma coisa que eu falei. Ele está falando de como Satanás está nesses momentos em que uma multidão se volta contra uma pessoa inocente que sozinha, né, não poderia ter sido culpada por toda essa exasperação que essa multidão está sentindo. Uma vez que a infeliz vítima esteja completamente isolada, privada de defensores, nada mais pode protegê-la da multidão desenfreada. Todos podem se lançar ao massacre contra ela, sem temer a menor represália, porque afinal agora é uma multidão, agora você está escondido sob uma multidão. Se você der mais uma pedrada, né, todo mundo já deu, você vai ser só mais uma pedrada, né? Não quando você morrer, né? Quando você morrer você vai pagar essa pedra aí, mas... Ai, gente, são tantas doutrinas na minha mente. Mas vamos lá. Pode parecer que a vítima única seja muito pouco para todos os apetites de violência que convergem para ela. Mas nesse instante a comunidade não aspira a nada além de sua destruição. Então as pessoas ficam loucas de querer, né, dirigir a sua violência contra uma única vítima. Assim, essa vítima substitui efetivamente todos aqueles que um pouco antes se opunham uns aos outros, em 1000 escândalos pulverizados aqui e ali, e que agora se encontram todos reunidos contra um alvo único. Ou seja, quando estava, né, imagina, tá lá os... Ai, essa aula não vai dar para falar tudo isso num vídeo só, gente, mas vamos lá. Quando estava ainda dois grupos, né, um contra o outro, né, essas pessoas todas podiam brigar e se matar, mas quando elas escolhem um só e todas vão contra aquele, essa briga aqui não acontece. Então, por exemplo, tinha duas pessoas aqui brigando, né? Falando, você roubou, sei lá, você roubou minha carteira, o outro, não roubei, roubou, não roubei. Aí, roubou sim, você tá acusando ele injustamente. Não, eu já vi ele roubar outras coisas. Foi aquele burburinho, né, de os amigos desse e os amigos desse. Na hora que eles falam, não, mas foi fulano que roubou. Eu vi porque a carteira dele é marrom também. Aí todo mundo, vem aquele escândalo. Aí todo mundo que ia brigar aqui, se junta pra bater nesse terceiro aí que estão achando que é a vítima mesmo, entendeu? Estão selecionando lá qual vai ser a vítima. Que é bem parecido, né, com a cena do Jesus e do Barrabás ali. De repente foi Jesus que foi escolhido, né? Mesmo ele não tendo feito nada. Então, essa exasperação, essa união de todos contra uma única vítima é Satanás, né? Representa essa força aí para o jihad. Todos reunidos contra um único alvo. Como ninguém na comunidade possui outro inimigo além dessa pessoa, né? Uma vez que essa vítima tinha sido perseguida, expulsa, aniquilada, a multidão irá se encontrar livre de qualquer hostilidade, porque aí já morreu, né? Aí todo mundo já expurgou essa violência, privada de inimigo. Só restava um e ele foi descartado, pelo menos provisoriamente. Essa comunidade não sente mais nem ódio nem ressentimento por ninguém. Ela se sente purificada, entre itálico, né, purificada, de todas as fragmentações. Por isso essa impressão, né, de que realmente existe um certo restabelecimento da ordem social, porque aquele conflito iminente agora ele não existe mais. Agora alguém já morreu e tá todo mundo, nossa, expurgamos o mal, né? E na verdade o mal continua dentro de todo mundo e daqui a pouco ele vai se acender de novo, né? Os perseguidores não sabem que sua concórdia, que aconteceu de forma repentina, né, como precedente sua discórdia, que também aconteceu de forma repentina, é obra do mimetismo. Eles acreditam estar lidando com um ser perigoso, maléfico, do qual é extremamente importante que a comunidade se livre. Nada mais sincero que seu ódio. Portanto, o todos contra um mimético, né, ou mecanismo vitimário, possui a capacidade espantosa, espetacular, mas logicamente explicável de trazer de volta a calma ao interior de uma comunidade tão perturbada um instante antes, que nada parecia ser capaz de apaziguá-la, né? Então é isso que ele está falando. Depois que alguém morre, o grupo se acalma. Apreender esse mecanismo como coisa de Satanás é compreender que a fórmula de Jesus, Satanás expulsa Satanás, tem um sentido preciso, racionalmente explicável.
O que ela define é a eficácia do mecanismo vitimário, ou seja, Satanás, que é essa força maléfica, quando ela age e todo mundo mata alguém, todo mundo se reúne para matar um só, vem a paz, né? Vem uma sensação de paz, porque depois fica todo mundo calmo ali, sem rancor, porque afinal o mal foi expulso. Entende? Então é o Satanás provocando aquela rivalidade e depois ele expulsa a rivalidade, porque aí é a custa de alguém que morreu, de alguém que foi linchado, de alguém que foi acusado como sendo o problema ali. É genial, né? Interessantíssimo. Então é isso, né? É a esse mecanismo que o grande sacerdote Kali faz alusão quando diz: é melhor que um único homem morra e que o povo inteiro não pereça. De novo, o mecanismo vitimário na veia ali ilustrado, né? Assim, os 4 relatos da crucificação fazem-nos assistir ao desenrolar de um mecanismo vitimário. Como já disse, a sequência assemelha-se aos inúmeros fenômenos análogos que Satanás coloca em cena. A prova de que a cruz e o mecanismo de Satanás são a mesma coisa é dada pelo próprio Jesus, ao dizer pouco antes de sua prisão, chegou a hora de Satanás. Então Jesus já sabia, né? A hora de Satanás, o que é? A hora que a multidão violenta e exasperada vai dirigir toda essa sua violência para uma pessoa só, e que vai acontecer essa sensação depois que essa pessoa morre, uma sensação de retorno da ordem social, de restabelecimento da ordem social, mas que foi restabelecida à custa da morte de um inocente ou de uma pessoa que sozinha não poderia ter sido responsabilizada por toda aquela crise social que se instaurou naquele grupo, naquela comunidade. Não devemos ver nessa frase, né, chegou a hora de Satanás, que Jesus fala antes da sua prisão, uma fórmula retórica, né, um modo pitoresco de seguir o caráter repreensível de que os homens vão fazer a Jesus. Como todas as outras frases evangélicas a respeito de Satanás, essa frase possui um sentido preciso e até mesmo técnico. É uma das frases que designam na crucificação um mecanismo vitimário. Então, quando Jesus, antes de ir para a prisão, fala chegou a hora de Satanás, ele está falando chegou a hora em que todo mundo vai se exasperar contra mim, achando que eu sou a razão do mal, né? É uma história, assim, se não... Eu não entendo tanto de Bíblia, né, gente? Eu tenho muita coisa ainda para aprender de Bíblia, mas como a ressurreição é importante, né? A ressurreição, ela é muito educativa. Ela é muito bonita, né? A inteligência de Deus é uma coisa louca, né? É uma coisa brutal. Mas eu acho tão interessante, assim. Assim, eu teria tantas coisas para compartilhar, né? Mas tem hora que a gente tem que se ater ao livro. Então vamos lá. A crucificação é uma dessas horas em que Satanás restaura e consolida seu poder sobre os homens. A passagem de todos contra todos para o todos contra um mimético permite ao príncipe desse mundo evitar a destruição total de seu reino, acalmando a cólera da multidão e devolvendo-lhe a tranquilidade indispensável para a sobrevivência de qualquer comunidade humana. Mesma coisa, quando a comunidade consegue se organizar contra uma pessoa só, ela está unida, mesmo que ela esteja unida para um assassinato, ela está unida ali, né? Então, Satanás sempre consegue restaurar ordem suficiente no mundo para impedir a destruição total de seu bem, sem se privar muito tempo de seu passatempo preferido, que é semear a desordem, a violência e a infelicidade entre seus súditos. Então é sempre essa dinâmica, né? Vem esse maligno, reúne, acirra as rivalidades, aí fomenta esse ciclo mimético, as pessoas se exasperam nesse ódio e culpam uma única pessoa para elas não ficarem naquele destruição de todos contra todos, eles se reúnem contra um só. Não, gente, então vamos matar só aquele é culpado. E aí vem uma ordem, e aí aí isso continua a se repetir desde a fundação do mundo, como diz
Como diz o Girard no livro dele, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Né? A morte de Jesus frustra o cálculo satânico, e logo veremos por quê. Mas de imediato ela tem claramente os efeitos esperados por aquele que a desencadeou. Ou seja, quando aquela multidão se reúne e deseja, né, que Jesus seja condenado, aquilo é tudo que Satanás quer. Que o maligno quer que as pessoas se reúnam e matem alguém inocente, né? Podemos constatar nos evangelhos a morte de Jesus, né? A morte de Jesus frustra o cálculo satânico e logo veremos por quê. Então, o que ele vai falar aqui, gente? Num primeiro momento, Satanás acha que ele venceu quando Jesus é crucificado, né, condenado, porque afinal tá tudo é o mesmo mecanismo, tá todo mundo lá contra um inocente. De imediato, a morte de Jesus tem os efeitos esperados por Satanás, que é todo mundo se exaspera contra uma vítima inocente que é condenada, né? Podemos constatar nos evangelhos que a morte de Jesus exerce sobre a multidão o efeito tranquilizador que Pilatos, assim como Satanás, espera dela. Depois que a multidão mata alguém inocente, ela se acalma. Então, a comunidade própria não se destrói e pode continuar entrando em ciclos miméticos, né? Isso é apreciável do ponto de vista da Pax Romana, da qual Pilatos é o guardião. Pilatos também acha que tudo bem, agora todo mundo vai ficar calmo depois que Jesus morreu, né? O procurador temia uma revolta e graças à crucificação essa revolta não vai mais acontecer, né? O suplício transforma a multidão ameaçadora em um público de teatro antigo ou de cinema moderno, tão cativado pelo espetáculo sangrento quanto nossos contemporâneos pelos horrores hollywoodianos. Uma vez saciados dessa violência, que Aristóteles qualifica de catártica, pouco importa se real ou imaginária, todos os espectadores voltam pacificamente para suas casas a fim de dormir o sono dos justos. Né? Depois que a multidão considera que o mal foi expurgado ali na figura de alguém, eles podem, beleza, combatemos o mal, matamos aquele culpado. Né? A palavra catarsis designa, em primeiro lugar, a purificação, entre aspas, proporcionada pelo sangue derramado nos sacrifícios rituais. Como logo veremos, os sacrifícios rituais são a reprise do processo descrito na paixão, ou, em outras palavras, do mecanismo satânico. É exatamente de exorcismo que se trata no debate que dá a Jesus a oportunidade de interrogar-se sobre a expulsão satânica de Satanás. Os evangelhos fazem-nos ver que as comunidades humanas são sujeitas a desordens, que retornam periodicamente e que podem ser resolvidas através, por meio de fenômenos de multidão unânime, quando certas condições são preenchidas. Essa resolução enraiza-se no desejo mimético e nos escândalos que sempre se desarranjam as comunidades. Então, tanto nas comunidades antigas quanto nas comunidades modernas, tanto no teatro grego quanto no cinema hollywoodiano, é a mesma coisa que está acontecendo. A multidão está se exasperando e vai procurar um culpado e vai exorcizar, matar, expulsar esse culpado, e aí a ordem social, pelo menos, vai retornar momentaneamente. O ciclo mimético começa com o desejo e as rivalidades, prossegue com a multiplicação dos escândalos e a crise mimética para finalmente se resolver em um mecanismo vitimário, que é a resposta à questão de Jesus. Como Satanás expulsa Satanás? Então, como é que o maligno, tira o maligno? Como é que o maligno se apresenta e vai embora, digamos assim? Porque ele se apresenta, exaspera a multidão, depois a multidão mata alguém, lincha alguém, expulsa alguém, e aí a sensação é de que o maligno não está mais ali, de que a ordem voltou, mas espera, no dia seguinte vai ter mais um escândalo. Daqui uma semana vai ter mais alguém linchado na internet. Ou na vida, né? Certas lendas medievais e contos tradicionais contêm ecos da concepção evangélica de Satanás. Temos um homem no mundo amável, generoso, sempre pronto a acumular os homens de benefícios em troca, parece de bem, pouca coisa.
Sua única exigência é que uma alma, e apenas uma, lhe seja reservada. Por vezes é a filha do rei que ele reclama, mas frequentemente pouco importa. O primeiro forasteiro serve tão bem quanto a mais bela das princesas. A exigência parece modesta, quase ínfima, ao lado dos benefícios prometidos, mas o misterioso cavaleiro não pode renunciar a isso. Se ela não for satisfeita, todos os dons do generoso benfeitor desaparecem instantaneamente, e ele desaparece com eles. É claro que ele não é senão Satanás, e para afugentá-lo basta não ceder à sua chantagem. Há e uma alusão bastante clara à onipotência do mecanismo vitimário nas sociedades pagãs, e sua perpetuação sob formas veladas, muitas vezes atenuadas, nas sociedades cristãs. Então aqui ele está falando assim, que em muitas lendas medievais e contos tradicionais tem alguém que vai pedir, não, eu só quero a princesa, me dá a princesa que eu não vou destruir o reino. Mas o que é me dá a princesa? Me dá esse inocente aí. Exasperem-se contra um inocente só, que aí vocês não vão ser destruídos. Entendeu? Ai, gente, o Gerard é genial demais. Que isso. Podemos ver em tudo isso uma antropologia do desejo mimético, né? Porque se isso está acontecendo durante a história humana toda, de várias formas diferentes, em várias instâncias e campos, né? Uma antropologia do desejo mimético, das crises resultantes e dos fenômenos de multidão, que dão fim a essas crises, relançando um novo ciclo mimético. Essa antropologia pode ser encontrada no Evangelho de João, onde, como disse anteriormente, Satanás é substituído pelo diabo. Em um dos discursos que faz Jesus proferir, João intercala uma pequena dissertação de cerca de 15 versos, onde encontramos tudo que foi analisado nos evangelhos sinóticos. Mas, sob uma forma tão elíptica e condensada que eles despertam uma incompreensão ainda maior do que as proposições dos evangelhos sinóticos que acabei de analisar. Apesar das diferenças de vocabulário que a fazem parecer mais dura, a doutrina de João é a mesma que a dos sinóticos. O texto de João é muitas vezes condenado por nossos contemporâneos, como se fosse um texto supersticioso, vindicativo. Ele define novamente, de forma rude, mas sem hostilidade, as consequências do mimetismo conflituoso sobre os homens. Nesse discurso, Jesus dialoga com pessoas que ainda se consideram seus discípulos, mas que logo irão abandoná-lo, por não entenderem seu ensinamento. Em suma, os primeiros convites de Jesus já se escandalizavam. Os primeiros ouvintes de Jesus já se escandalizavam. Como alguns de nossos contemporâneos. O trecho, né, que o Gerard vai comentar isso daqui. Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que seria, né, o diabo ser o pai da mentira? É porque as pessoas, acreditando que só tem um culpado pela crise, elas acabam se engajando nesse assassinato, né, nesse sacrifício, nessa expulsão. E aqui Jesus vai estar falando para alguns seguidores dele, olha, vocês acham que vocês estão me seguindo, mas vocês estão seguindo o diabo. Por quê? Porque logo essas pessoas vão entrar em rivalidade contra Jesus. É muito louco, né? Porque isso acontece muito também em grupos, né? Não só como o Gerard explica, né, em A Violência e o Sagrado. Ele explica que o lugar do rei é um lugar muito perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que ele está ali governando, todo mundo está fazendo o que ele quer, essa multidão pode também se exasperar e rivalizar e se unir contra uma única pessoa que pode ser o soberano, né? Que não à toa Pilatos resolveu que Jesus ia ser condenado e não Barrabás, mesmo sem seguir a legalidade, né? Que ele falou, essa multidão aí tá exasperada, se eu
se eu contrariar essa multidão, eu vou ser o próximo, né? Então, por isso que ele fala que ele é o pai da mentira, né? Porque quando você acredita que só o outro é culpado, né? Só o outro tem pecado. Então, você vai estar ali próximo de rivalizar com o seu mestre espiritual, com o seu professor, com o seu pai, com todas as figuras de autoridade, né? Todas as figuras de autoridade, elas correm o risco dessa exasperação. Eu, inclusive, aqui, né? Querendo ou não, por mais que eu tente contornar esse papel, falando que eu sou só uma estudante, aqui eu também estou servindo como modelo. E aí fica o convite de vocês, para vocês, né? Um convite que vai ser uma provocação. Vocês só tiveram pensamentos puros ao meu respeito desde que vocês começaram a assistir esse vídeo? Ou não? Ou será que vocês fizeram algum julgamento? Eu não estou falando que eu sou perfeita, né? Mas será que vocês não fizeram também algum julgamento projetivo a meu respeito? Ah, o óculos dela é muito grande. Ah, o cabelo dela tá meio mal cuidado. Ah, ela fala brincando, ela não é tão formal assim. E esses livros desorganizados aqui? E por que ela não tem tanta didática? Sei lá, mas o que vocês podem ter falado? Mas é precioso quando a gente pode identificar que a gente está rivalizando com um professor. É precioso com o padre, com o nosso amigo que é mais velho, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo rico, né? Com qualquer pessoa que tenha qualquer coisa momentaneamente, né? Ou até em relação a alguma fantasia ou mais idade que a gente, mais experiência em alguma instância, né? Ou está à frente aí no mundo acadêmico de alguma forma, porque tem um título e não sei o que, não sei o que lá, né? Mas no papel de guia, nós estamos, né, no papel de instrutor, de orientador, de alguma liderança, nós estamos suscetíveis a multidões violentas, né? A todos esses sentimentos, porque nós somos seres humanos. E quando a gente está admirando uma pessoa, normalmente essa admiração, quem me dera que fosse pura, né? Mas ela não é pura. Ela é cheia de rivalidades. Ela é cheia de movimentos positivos e negativos, de aproximação e de recuo, de amor e de ódio, de amizade e de traição ou rivalidade, né? Então é importante que a gente observe isso dentro de nós, né? Porque, como eu sempre falo, né, dessa passagem que eu admiro muito do... Cadê? Mentira romântica, meu Deus. Do Mentira Romântica, na introdução, feita pelo João César de Castro Rocha. É maravilhosa essa introdução, eu sou muito fã dessa introdução. Eu já falei várias vezes que ela me ajudou muito nos meus estudos, né? Mas é a página 20 aqui dessa edição que fala o seguinte: um esclarecimento importante refere-se ao conceito de conversão. No âmbito desse livro, né, a questão da conversão não vai ser religiosa, né? No âmbito desse livro, tal conceito possui uma acepção própria e não se confunde necessariamente com o gesto religioso. Ou seja, no momento em que me torno consciente da natureza mimética de meu próprio desejo, e não apenas do desejo numa formulação puramente teórica, reconheço que a mentira romântica deve ser substituída pela verdade romanesca. Eis o sentido do termo, né, que ele usa, cobiçamos, do parágrafo anterior. Então, esse reconhecimento epistemológico, você reconhecer que você está rivalizando com o seu modelo, importa uma atitude ética. Na medida do possível, buscarei evitar as rivalidades decorrentes do desejo mimético. Pelo menos tentarei driblar suas consequências mais sombrias, o acirramento das tensões e o conflito direto com o meu antigo modelo. Ou seja, no momento que a gente entende que esse desejo mimético ele está atuando, né? Ele está ali nas nossas vidas, nos nossos pensamentos e sentimentos, nas nossas relações, a gente tem o desafio de identificar quando a gente está rivalizando com o modelo e de conseguir, pelo menos, evitar o contato direto de briga, né? De conflito, de chegar nos comentários e provocar, e acusar, e falar você errou, você, entendeu?
você é uma fraude, sei lá, gente. Entende? Ou de você ficar só pensando assim, ah, essa menina se acha, ela não é tão boa assim, entendeu? Tem tantas coisas que a gente pode falar do outro, né? Pensar. O interessante é reconhecer como isso está engendrado no mecanismo, né? Nessa rivalidade. Aí eu vou ficar por aqui, né? Tem muita coisa ainda, mas deixa eu ver quantas páginas que faltam. Faltam 4 páginas, eu acho que já tá bom. 1h10 de vídeo, isso vai demorar ainda pra carregar. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Esse livro é maravilhoso e mais maravilhoso ainda é a gente perceber essa zona sombria, né, da mediação, ou seja, que eu acho que isso é um termo que, se não me engano, foi cunhado, né, pelo João César, mas o que é? Esses sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de ressentimento, de rancor, de vingança, de ciúme, né, de rivalizar mesmo, né, com as pessoas que a gente admira e como que a gente pode olhar isso, né, à luz da teoria mimética e conseguir acalmar o nosso coração, né, e evitar aí muitos conflitos, né, e conquistar uma certa paz de espírito, né, talvez mais saborosa na vida, né, talvez ela não seja tão utópica assim, né, essa paz de espírito. Talvez quanto mais a gente consiga identificar isso na gente, a gente consegue evitar conflitos, a gente consegue ir, pelo menos, se trabalhando, né, pra gente ter relações mais cooperativas, mais fraternas, uma existência mais fraterna, né. Então é isso, fiquem por aqui, vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.